Amém, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Bendito seja o seu santo e eterno nome para todo o sempre. Dando continuidade ao nosso estudo sobre a Gênese, a geração do remanescente que retorna de Babilônia, abramos a nossa Bíblia, ou no aplicativo, ou a Bíblia física, em Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5, nós temos então todo o processo sobre a reconstrução do templo, sobre a construção, a conclusão, aliás, a reconstrução do templo e a sua conclusão. A palavra diz assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. O que acontece aqui em Esdras capítulo 5? Bem, acontece os eventos como estão descritos no capítulo 4, né, que é o lógico. A obra ela foi interrompida. A obra foi interrompida. Infelizmente, a obra é interrompida. Mas vocês lembram daqueles lá, os bonzinhos que queriam participar da obra? Aqueles que se aproximaram deles e disseram assim: olha, nós temos o mesmo Deus que vocês. Nós adoramos o mesmo Deus. Na verdade, nós somos o mesmo povo. Nós estivemos apenas afastados. Não tem problema, porque nós adoramos a Deus de uma maneira um pouco diferente da de vocês, mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, não tem problema algum. Nós temos algumas diferenças, algumas peculiaridades que nós adquirimos no decorrer dos séculos apenas para não ficar assim tão estranhos diante dos pagãos. Então, algumas práticas pagãs, os nossos antepassados, eles trouxeram apenas para que nós pudéssemos ficar bem na fita com as pessoas ao nosso redor. Então, tem algumas práticas, de algumas igrejas, vamos dizer assim, entre aspas, aqui dos povos ao redor, que nós trouxemos, nós adaptamos a palavra de Deus. Olha que frase interessante. Nós adaptamos a palavra de Deus, fizemos algumas adaptações na palavra de Deus, mas nós adoramos o mesmo Deus. Bem, nós sabemos o que foi que aconteceu. Eles foram falar com Zorobabel, com os cabeças das famílias, Esdras capítulo 4, e disseram isso, deixe-nos edificar convosco, porque nós vamos buscar a Deus também. Nós sacrificamos desde os dias lá do rei da Síria, Zaradon, nos fez subir para aqui. Era isso que eles estavam dizendo. Nós temos costumes diferentes, mas nós queremos adorar com vocês o mesmo Deus. Bem, e eles não permitiram, não é mesmo? Eles não permitiram, eles não deixaram. O Espírito de Deus não permitiu que aquilo fosse à frente, que aquilo acontecesse. Como isso não aconteceu, nós já vimos, que eles começaram então a desanimar o povo. Nós vimos isso, eu acredito, da última vez, nós falamos um pouco sobre isso, sobre esses planos, esses conselheiros que começaram a tentar frustrar ali a obra. E eles então começaram a fazer isso aqui durante muito tempo. Na verdade, foram uns 20 anos que a obra ali, eles ficam se opondo àquela obra ali. E eles começam a fazer coisas, e eles então escrevem uma carta, que está ali no verso 11 de Esdras capítulo 4. Eles endereçam essa carta lá ao rei Artaxerxes, em Esdras capítulo 4, e começam a dizer: nós somos teus servos, nós estamos aqui em determinada região, e subiram as pessoas para cá, e eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade. É preciso entender aqui realmente qual é o ponto que eles estão levantando. Eles estão falando de judeus, eles estão fazendo menção de uma cidade, e de uma cidade que tinha uma fama de ser uma cidade rebelde e malvada. Por que essa cidade era rebelde e malvada? Além de tudo, pesava contra Jerusalém, dos dias quando Babilônia destruiu Jerusalém, a cidade não era nada pura, vamos dizer assim. Basta você ler os profetas. Quando você vai lá para Isaías e para Jeremias, você vai ver que Deus denuncia os pecados do povo através dos profetas. Deus fala lá que eles precisavam serem lavados, purificados, que se eles não fizessem isso, por mais que eles se lavassem com salitre, até
que é bem branco, né? Que amontoassem a potassa, a maldade deles, a iniquidade deles continuaria diante de Deus. E Deus diz também, olha, o leopardo não pode tirar suas manchas, como é que vocês, estando acostumados a fazer o mal, vão fazer o bem? Mas se vocês vierem a mim, eu posso lavar vocês, e vocês vão ficar limpos. Mas também, se vocês continuarem com essa maldade, vocês não irão permanecer aqui. Então, era uma nação que estava corrompida na impureza. Mais do que isso também, na carta, quando eles falam que eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, eles fazem referência aqui às outras nações, quando eles tentavam destruir Jerusalém, enquanto o Senhor era com eles, que eles não haviam se mergulhado no pecado, eles não eram uma nação de escravos. Então, é por isso que eles falam aqui, a nação que se rebelava. E eles tiveram várias rebeliões, porque eles não queriam aceitar, na época, desde Nabucodonosor, a escravidão, né? Eles tinham o orgulho espiritual estava com eles. Embora eles estivessem caídos no pecado, caídos no engano, eles ainda queriam contar com a bênção, com a proteção de Deus. Então, eles estavam ali mantendo, né, esse foco, e mesmo alguns, lá no livro de Jeremias, quando foram levados, você vai ver Gemalias e outros mais lá no livro de Jeremias, que eles estavam se rebelando. E isso, né, as rebeliões foram constantes, sempre contra os povos invasores. Mas a ironia da coisa toda é que os povos eram invasores porque eles estavam em apostasia. Só que isso eles não queriam admitir. Agora você tem um novo elemento aqui. Você tem uma fama que é usada para se apegar a um remanescente que está afastado da apostasia, um remanescente que está sendo levantado por Deus para um novo movimento, um movimento de começos, um movimento de reiniciação, um start novo aqui. Nesse ponto aqui, isso vai se assemelhar bastante também ao que acontecerá agora nos últimos dias. Nos últimos dias da história desse mundo, haverá uma fama muito ruim daqueles que tentarem reconstruir alguma coisa que tenha sido derribada. Os irmãos estão compreendendo? Os irmãos estão percebendo o que eu estou querendo dizer? Haverá uma grande má fama, haverá um processo de perseguição, onde não se aceitará qualquer um que se apresente para tentar reedificar veredas antigas, para reedificar, restaurar muros. E isso, em grande parte, por causa de todo o trabalho que já foi feito, de toda a rebelião que já houve, por parte, muitas vezes, daqueles que diziam que eram povo de Deus e que, na verdade, não eram tão povo de Deus assim. Então, quando o sistema da besta, agora dos últimos dias vier, ele vai ser um rolo compressor para passar por cima dessas coisas e vai unificar o mundo debaixo de 10 reis, como nós temos lá no livro do Apocalipse. Essa unificação debaixo dos 10 reis é uma unificação completa, é uma unificação total. Não apenas uma unificação política, mas uma unificação socioeconômica. Nós estamos aí com um projeto a todo vapor para que o ano que vem nós já tenhamos o real digital. E no real digital, uma das coisas que vão desaparecer será cartão de crédito. Não haverá cartão de crédito. Nossa, não haverá. Então, não haverá crédito. O que haverá? Crédito social. É diferente de cartão de crédito. O crédito social será aquele saldo, como você coloca no celular pré-pago. Você vai ter um saldo na sua conta digital, por isso que todas as coisas hoje estão sendo digitais, esse trabalho para o digital não é à toa. Todos terão uma conta digital, e essa conta digital, mais ou menos, o valor ali básico que vai ser depositado, vai ser de acordo com a análise de várias variantes para as pessoas. Você é uma pessoa que se levantou em algum momento contra o governo em si, com algumas ideias, você já não participa aqui. E dentre essas variáveis, as pessoas vão se conformar com elas, de forma social, economicamente, em todos os sentidos, né? A última, mas que a mais importante será a religiosa.
Por que eu estou dizendo religiosa? Religiosa porque o sistema da religiosidade também vai estar dentro disso. Nós vamos ter líderes religiosos que vão estar trabalhando para isso. Aliás, tem os que já estão trabalhando para isso, que não tem problema nenhum em falar sobre isso, em apoiar sobre isso, da mesma maneira como esses eventos que aconteceram de 2020 para cá tiveram apoio, um grande apoio de líderes aí, os mais renomados, destacados dentro aí de várias denominações religiosas, apoiando isso. Então eles vão apoiar com certeza essas coisas. Então quem não estiver dentro dessa linha, com os requisitos, não terá o seu crédito social. Isso aí você vê que está ligado ao que diz a Escritura, ao comprar e ao vender lá de Apocalipse 13. Pois bem, então essas coisas, quando o rolo compressor do sistema de Apocalipse 13, ele passar por cima, ele vai começar a amassar essas coisas, e isso vai ser página virada. É uma página virada, algo que ficou para trás, isso já foi resolvido. Nós vemos isso, se você está bem alinhado aí com os eventos que estão acontecendo, você vai perceber que houve algumas coisas também, agora, esses dias no nosso país, que houve questionamentos quando foram feitos, simplesmente foi dito, olha, isso aí já passou, você não tem direito de questionar essas coisas mais, quem questiona isso é punido. Então, por aí você tem um vislumbre da alegação, tudo bem? Você começa a vislumbrar aí os protótipos dessa alegação que se encontra aqui em Êxodo capítulo 4. Veja como fica mais fácil agora de entender como as coisas elas se repetem. Porque em Êxodo capítulo 4, eles vão usar a mesma coisa. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade. O que eles estão fazendo? Eles estão falando do crédito social da antiga Jerusalém. Os irmãos compreendem? Esse era o crédito social da antiga Jerusalém. Era isso que estava na conta da antiga Jerusalém. Era isso que estava na conta do antigo sistema religioso. Era rebelde e malvado. Na verdade, aqui, eles não estão mentindo. Eles não estão mentindo. A cidade realmente era rebelde e malvada. Você vai ver isso em Isaías, você vai ver isso em Jeremias. E toda a questão com relação à cidade ser rebelde e malvada já havia sido decidida. Da mesma maneira que agora, nos nossos dias, nós vemos que um sistema que se impõe, ele decide e define aquilo que é aceitável e não. Então não se pode questionar, porque aquilo que o próprio sistema decidiu já foi decidido, já foi definido, você não pode questionar. Então, irmãos, nós vemos aí algo muito interessante do ponto de vista hoje escatológico para os nossos dias, porque essa mesma alegação aqui de Êxodo 4, verso 12, ela já é utilizada hoje. Veja, essas pessoas, esse remanescente, está tentando reedificar aquela rebelde e malvada cidade. Então, há uma ligação aqui entre um remanescente que é puro, um remanescente que está cumprindo um decreto do Ciro Celestial, vejam bem, e a associação a esse remanescente, a sua antiga capa, que vinha do passado, que havia sido contaminada. Você acha que não será feito isso, mais uma vez, agora nos últimos dias, pela besta e Apocalipse 13? É claro que será. Qual será o principal argumento? Olha, todas essas ideias de religiões, de divisão, essas coisas já são ultrapassadas. Nós já conseguimos o rolo compressor do sistema da besta ali, que vai estar estabelecido nos 10 reis do Apocalipse, já passou por cima de tudo isso. Não há mais alegação. Ninguém tem mais direito de questionar e dizer que a prática religiosa de A ou de B ou de C não está certa. Percebam bem, irmãos, como essa coisa é minuciosa, como isso é sutil, a subtileza desse engano. Então não vai haver mais, porque todos estarão unidos numa nefasta religião mundial, onde todos vão estar juntos ali, misturados uns com os outros, e ninguém mais vai ter interesse em estar apontando mais nada com relação à Escritura, porque a própria Escritura, a primeira coisa, vai ser banida, vai ser deixada de lado. A Escritura vai ser deixada de lado. Outra coisa também que eu adianto aos irmãos, vão se descobrir certos manuscritos por aí, certas coisas que vão contradizer o que está na Escritura também. Então, todo esse processo aí de destruição, de sublevação da palavra de Deus, ele vai se aprofundar num nível muito grande, gigantesco, e tudo isso vai ser tido como verdade, e a Escritura vai ser deixada de lado. Então, a partir do momento que vem um remanescente, olha só, e vem um remanescente aqui para reedificar as ruínas, porque o sistema vai ter passado por cima de tudo isso, e todos vão estarem juntos nisso aqui.
Quando o remanescente vem e começa a reedificar as ruínas, automaticamente ele vai ser associado ao antigo sistema caído. Olha só que coisa. Ao antigo sistema caído. Então, se o povo de Deus, e quando o povo de Deus for levantar a bandeira da mensagem de Apocalipse capítulo 14, temer a Deus e dar-lhe glória, essas coisas elas vão pegar muito mal. Por que elas vão pegar muito mal? Porque isso vai ser visto e vai ser apresentado como um reerguimento de teorias, de mensagens de segregação das pessoas. Você percebe hoje, porque se pega muito nessa questão de inclusão social. A pessoa inventa uma linguagem aí, começam a falar, nossa, vamos todo mundo falar essa linguagem, porque se você não falar, você não está incluindo as pessoas. Então, tudo tem uns argumentos bem interessantes, assim. Mas, na verdade, essa questão de inclusão está indo muito mais além, vai muito mais além. É a inclusão de tudo. De tudo, para que não haja diferenciação. Não haja diferenciação. Não haja. Então, é exatamente isso aqui. O povo de Deus vai ser relacionado à rebeldia, que está reedificando a antiga rebeldia do passado, a rebeldia da apostasia, só que não é. Só que aqui é uma reedificação de verdade. Não é reedificar um sistema religioso, não é reedificar um sistema de templos, não é reedificar a religiosidade em si, como existe hoje, porque tudo isso vai ser passado por cima. Então a alegação deles aqui, em parte, é verdade. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, eles vão restaurando os muros, eles vão reparando os fundamentos. E a palavra diz, olha, destruir os fundamentos que poderá fazer o justo. Bem, tudo isso que eles estão fazendo, é o povo remanescente de Deus. E é justamente essa mensagem aqui que vai ser espalhada, porque vai ser pecado restaurar os fundamentos. Sabe por quê? Porque nunca souberam o que é um fundamento. Não sabem o que é fundamentos. Então, veja só, qual será uma mensagem altamente explosiva nesse tempo? Durante esse tempo aqui, qual será uma mensagem que será altamente explosiva e constitui um dos fundamentos, o fundamento principal da fé? Sabe qual é o exemplo? João capítulo 17. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse tema, ele vai ter sido suplantado já. Vai ter sido passado por alto, porque o espiritualismo vai estar em tão grande monta, nesse momento aqui, que vai ter sido se fundido com todas as outras teses religiosas. Para você ter uma ideia, existe até a aplicação do nome, né, do Criador. Então eu já falei isso, eu acho uma vez aqui com os irmãos, alguns irmãos, que muitas pessoas falam hoje, o Criador, e aí isso mais uma vez vai levar para aquela questão do relacionamento com o único Deus verdadeiro e com seu Filho. Porque muitas pessoas pensam que estão isentas de algum engano simplesmente por falar no Criador. Mas existe uma linha profunda do espiritualismo, não estou falando aqui de meramente espiritismo, mas de espiritualismo, que ela fala que há um Criador, mas não é esse mesmo Criador da Bíblia. Não é o Criador das Escrituras. Não é o Deus que fez os céus e a terra. Então, os enganos vão estar todos definidos, e essas alegações da palavra de Deus vão ter sido suplantadas. Então, quando alguém vai se levantar para restaurar esse fundamento, ora, ninguém pode pôr outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Está lá na Escritura. Esse fundamento não vai ser aceito, vai ser tido como subversão. Como subversão. E é por isso que eles escrevem essa carta aqui, Esdras 4,13, saiba ainda o rei, se aquela cidade se reedificar, os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos, os pedágios e causarão prejuízos ao rei. A última coisa que se quer em um mundo globalizado, a única coisa que se quer é que haja algum tipo de prejuízo para o sistema. Então, reedificar os muros, restaurar, isso vai ser tido como grande prejuízo. Um grande prejuízo, porque vai atentar diretamente contra o sistema do engano, algo chamado mistério da iniquidade. Então, vejam só como as coisas se desenham agora, e como essas coisas aqui são exemplos daquilo que irão acontecer. Então, no verso 14, olha, nós somos vassalos do rei, porque esses aqui, eles já estão do lado onde vão ficar. Não nos convém ver a desonra do rei.
por isso mandamos dar-lhe aviso. Então eles vai buscar no livro das crônicas, você vai saber que essa cidade é rebelde, é desonrosa, houve rebeliões, nós estamos avisando. E aí o rei vai mandar lá olhar, e veja o que acontece aqui. Ele vai mandar, verso 17, dar a mensagem lá, e eles vão ver o que aconteceu com os que habitam em Samaria. Ele recebe a carta e diz, olha, busquei nos arquivos e encontrou realmente tudo isso. Tudo isso. Então você tem um peso de evidência aqui contra aqueles que se levantam para proclamar uma mensagem altamente antissocial. Você sabia disso? Que essa mensagem dos últimos dias, do povo de Deus dos últimos dias, será uma mensagem altamente antissocial. Antissocial. E aí o rei termina dizendo, olha, digam que parem o trabalho. Parem o trabalho. Porque há de crescer o dano e prejuízo dos reis. Interessante aqui no verso 22. Guardai-vos, não sejais remissos nestas coisas, porque há de crescer o dano e prejuízo dos reis. Não está falando apenas de um rei aqui, mas está falando em prejuízo dos reis. Dos 10 reis em Apocalipse. Fala dos 10 reis. Por que há de crescer o dano? Bem, restaurar os muros, levantar a casa, os fundamentos, causa dano em prejuízo aos reis. E essa obra, então, irmãos, ela é parada. No primeiro momento aqui de Esdras capítulo 4, nós vemos que esses remanescentes que chegam, eles têm a obra que foi dada em cumprimento da palavra do Senhor, em cumprimento da profecia, do assim diz o Senhor, parada. Agora, nos últimos dias também, quando Deus determinou levantar um povo para trazer à luz a sua verdade de uma forma especial e restaurar todos os pontos da sua verdade, agora, nos últimos dias, várias vezes a obra do Senhor ela foi parada também. Ela foi parada. Os movimentos, né, que se levantaram ali, que surgiram lá depois da igreja, lá você tem as 7 igrejas, né, no Apocalipse, então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, pronto. De Tiatira para frente, quando as coisas começam a desandar, começam a surgir as apostasias dentro da igreja primitiva, né, que não é mais apostólica, surge o homem do pecado, da iniquidade, você vai ver ali poucos momentos de restauração, onde um remanescente existe em meio daquilo ali. Você tem valdenses, como nós falamos lá, no Apocalipse, você tem albigenses, você tem os urbanotes, você tem ali, né, o contra-ataque, né, do homem da iniquidade, no massacre na noite de São Bartolomeu, a perseguição aos valdenses, a contra-reforma e tantas coisas que foram feitas para se destruir esse foco de resistência. Esse foco de resistência são esses que estão reconstruindo, tapando as brechas dos muros. E justamente esses que diziam, nós somos o seu povo também, nós queremos fazer isso com você. E eles não permitiram serem misturados, são esses que vão levar a mensagem ao rei, levam a mensagem ao rei, para que haja essa perseguição, para que se pare essa obra. Mas essa obra nunca parou. Você vê aqui que a obra para. Eles foram forçados a parar de mão armada. Aparentemente, no verso 23, trazendo agora para o nosso contexto, a obra de Deus parou. No tempo da perseguição, na Idade Média, né, com Erasmo de Roterdã, ali, tantos outros que estavam ali traduzindo a palavra de Deus e sendo perseguidos, eles estavam sendo forçados de mão armada também a parar com a obra. Então, aos olhos humanos, a obra estava parada. Tudo parecia perdido. Quantos milhares e milhares e milhares de pessoas morreram nas perseguições, queimados na fogueira? A obra estava sendo destruída. Nenhum outro movimento teve capacidade de resistir, de vencer, de suportar, de não ser extinguido. No meio de tantas perseguições, de tantas destruições planejadas, quanto a igreja, quanto a verdadeira igreja de Deus. Aqui você está vendo uma falsa igreja perseguindo a igreja verdadeira e se utilizando do poder civil. Então olha que tremendo aqui. Você tem aqui um Apocalipse 13 aqui, em Esdras capítulo 4. Porque você está vendo uma falsa igreja que tem um falso sistema de adoração, que diz que adora o mesmo Deus dessa minoria que está reconstruindo, eles nunca fizeram nada para reconstruir. Se a gente for buscar paralelos aqui, nós vamos encontrar vários paralelos. Eles nunca fizeram nada para reconstruir.
eles não atenderam, eles não se preocuparam em atender a determinação do decreto, do Ciro celestial, do Ciro dos altos céus. Mas quando vem um grupo pequeno de remanescentes para fazer essa obra, para tapar as brechas dos muros, para reconstruir ali os fundamentos, eles vão e se opõem, e eles usam o poder civil. Da mesma maneira, irmãos, agora nos últimos dias, aqueles que hoje dizem que são nossos irmãos, aqueles que hoje dizem que fazem parte da mesma fé que a nossa, aqueles que hoje dizem, nós adoramos a Deus, mas nós fazemos uma forma aqui para não escandalizar ninguém, e nós cremos de uma forma, né, que não afete ali as pessoas, como todo mundo crê, serão esses que irão ir até o rei, aos reis, no caso, como diz aqui a palavra de Deus, diz o seguinte: olha, eles ali estão causando um prejuízo aos reis. Então eles estão escolhendo ficar do lado dos reis. Eles não têm interesse em construir, eles não têm interesse em buscar os fundamentos. Isso é muito sério. Então, simplesmente alguém dizer, eu creio no mesmo Deus que você. Você crê? Vamos lá, vamos olhar. Qual é o Deus que você crê? Você crê no Deus 3 em 1 ou você crê no único Deus? Sim, mas como é a sua forma de adoração? Não, nós adoramos, né, da forma como nós aprendemos, porque meu pai fez, minha mãe fez, meu avô fez. Essa é a mesma alegação que muitos hoje fazem. E nós adoramos o sol, não tem problema não. Adoramos o sol, estamos adorando a Deus. Não, você não está adorando a Deus. Então não há mistura nessas coisas. E quando os verdadeiros remanescentes, eles se negam, quando eles se negam a participar desse tipo de adoração ecumênica, eles são então denunciados. O verso 24 diz que cessou, pois, a obra da casa de Deus. Durante quanto tempo, irmãos, a verdade ficou como escondida? Durante quanto tempo? Aqui foram 20 anos. É muito tempo. Aqui foram 20 anos em que a obra de Deus parou. A obra de Deus estava parada ali por causa de uma determinação de um homem. Um decreto celestial havia sido dado. Um decreto celestial havia sido dado. Havia movido inicialmente para os primeiros passos aqueles que foram fazer a obra. Veio um contra-ataque do maligno, do homem da terra, e esse contra-ataque do maligno é para que se pare a obra. Você não sabe, você não tem noção. Você não tem noção o quanto Satanás ele está irado contra todos os filhos de Deus, mas contra principalmente aqueles que têm a responsabilidade de fazer a restauração das brechas. Contra aqueles que estão trabalhando para restaurar os fundamentos. Você não tem ideia de quanto ele está irado contra você, contra nós, por causa disso. Você não tem ideia. Cessou a obra. Quando a obra cessa por causa da ameaça do homem, a ameaça dos reis, a ameaça dos príncipes, porque estão armados, eles vão ficar, como diz a escritura aqui, o segundo ano, até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Eles não têm força para fazer. Nesse momento, quando tudo que parece que está perdido, quando tudo parece que parou, isso aqui nós vamos trazer também para os nossos dias agora. Nesse momento, que exatamente nós estamos num momento de transição agora. Alguns começaram isso, né, voltando lá para as cartas. Quando nós chegamos lá, a partir de Tiatira, você vê o movimento se iniciar lá, naquele período lá, da reforma. Martinho Lutero, a prensa, a Bíblia sendo traduzida, William Tyndale traduzindo, a Bíblia do Rei James, e por aí vai, sociedades bíblicas e a palavra de Deus se espalhando e tal. O que acontece por aqui? Essa obra começa a ressurgir. Mas o que leva a obra a ressurgir em si é o profetizar. É o profetizar. É por isso que a palavra diz que a obra está parada. E quando a obra está parada, ninguém tem mais força para fazer coisa nenhuma. É preciso um poder extra-humano, um poder que vem de fora, para que possa fazer alguma coisa. Porque humanamente não há mais o que fazer. Todos estão sob a ameaça das sanções da prisão de morte apenas, do governo ali, dos reis. Isso lembra bastante a mensagem do remanescente, Apocalipse capítulo 13 também. Porque antes de vir essa determinação da imagem da besta para matar, como diz em Apocalipse, aqueles que não adoram a imagem da besta,
vai vir primeiro aquela determinação lá do comprar e vender, e tantas outras. Vai vir multas primeiro, vai vir prisões, certas coisas, até chegar nesse ponto extremo lá de Apocalipse 13. O que é que levará? O que é que faz com que os filhos de Deus recebam poder para continuar? Esdras capítulo 5. E aqui nós paramos por hoje. Esdras capítulo 5. Nós vamos ver que diz o seguinte: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Olha que coisa tremenda. Eles profetizam. Eles profetizam. É isso que faz as coisas continuarem. Surgem dois profetas aqui. Dois poderosos profetas do Senhor, Ageu e Zacarias. Da mesma maneira em Apocalipse. Para a reedificação daquele templo espiritual. Para que seja contado, medido o templo lá. Você vê que aqui estão construindo um templo, em Apocalipse 11 também tem um templo lá, que aquele templo é a medida exata dos 144 mil, e lá em Apocalipse Deus levanta as duas testemunhas. Não é verdade? No Apocalipse Deus levanta as duas testemunhas, são essas duas testemunhas que são usadas por Deus com grande poder do Espírito, para que elas possam então trabalhar e profetizando aqueles que estão ali, né, fazendo parte dos 144 mil, sejam dotados de poder para terminar a sua obra. Da mesma maneira, Deus levanta dois profetas aqui, Ageu e Zacarias. E através dessa mensagem, você pode ler essa mensagem depois, está lá em Ageu e Zacarias, você vai ver, que eles recebem poder do alto, os profetas Ageu e Zacarias. É quando eles falam essa mensagem que o povo recebe autoridade através do Espírito de Deus que estava com eles. O Espírito de Deus, irmãos. Se não é o Espírito de Deus, né, Zacarias 1, verso 1 diz, no oitavo mês do segundo ano de Dario, veja que é esse mesmo período aqui, nós vemos lá em Esdras, oitavo mês do segundo ano de Dario, quando a obra estava parada, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Eu acredito que eles estavam orando, Senhor, faz alguma coisa. Senhor, nos ajude, a obra parou, veja quanto tempo havia passado. E no momento que está ali realmente as coisas bem difíceis, a palavra de Deus vem e escolhe alguém. Deus escolhe alguém. Deus escolhe alguém, envia a palavra. A palavra também diz em Ageu, capítulo 1, verso 1, veja o tempo. É o mesmo tempo aqui, ó. Zacarias 1, verso 1, e Ageu 1, verso 1. Zacarias 1, verso 1, no oitavo mês do segundo ano. Ageu 1, verso 1, no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel. Lembra de Zorobabel? E ele vai e fala com Zorobabel. Você vê que Deus levanta dois profetas de uma vez. O Apocalipse 11 fala das duas testemunhas. Então, é esse peso da presença de Deus, quando Deus toma as coisas assim na sua própria mão e Deus diz, eu vou resolver agora, é pelo poder do Espírito que a palavra vem e Deus direciona aquilo que é feito. Você vê que aqui, a palavra vem no oitavo mês, Zacarias 1, verso 1, e para Ageu a palavra vem no sexto mês. A palavra vem primeiro para Ageu, depois vem para Zacarias. Deus dá uma mensagem para um, depois Deus dá a mensagem para o outro, confirma a mensagem que havia sido dada lá para o Ageu. Que agir tremendo de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos fortaleça, que nós possamos dia após dia confiar na direção do seu Espírito. Porque quando as coisas estiverem paradas, vamos dizer assim, quando a minha vida aparentemente estiver parada, e quando eu estiver sem ação, quando eu estiver sendo ali amedrontado pelo medo, sem vontade de agir, sem vontade de caminhar, sem forças mais para continuar a jornada, é através da palavra profética, a palavra do seu Santo Espírito, que vem e que nos capacita, que capacita o seu povo a cumprir a sua vontade e ser o restaurador de brechas e o reedificador dos fundamentos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que nós possamos participar e ouvir essa palavra, essa exortação do Senhor para os nossos dias, para que possamos ter parte nessa obra em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe a todos. Eu quero convidar você para que possamos orar ao Senhor e agradecer por essa palavra mais uma vez. Pai querido que habitas nos céus, te agradecemos porque a tua palavra foi aberta mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, porque temos a certeza, a segurança de que teu Santo Espírito está conosco.
de que através da tua palavra somos consolados e fortalecidos. E por essa palavra temos o poder e a graça para não ficar para trás. Ajuda-nos, nos fortaleça na tua presença, é o que nós te suplicamos. Em nome de Jesus. Amém.